Você fica procurando por um sentido na sua vida, mas você nunca encontra. É, já aconteceu bastante comigo e até hoje está acontecendo. Mas eu posso te falar uma coisa, porque quando você realmente não tem nenhum sentido da vida, você começa a perder o prazer pelas coisas. Hoje eu tenho prazer em muitas coisas que eu faço, muitas. Mas eu quero te assegurar nesse vídeo que se você seguir as ideias e a mentalidade que eu tenho, você vai começar a perseguir o seu próprio propósito. E uma coisa que eu te falo, eu não sei qual que é o seu propósito, eu não sei o que você precisa fazer, mas, segue um pouco da minha história que eu vou mostrar pra você como que você pode fazer isso. Eu mesmo já fui uma pessoa que sempre gostava de matemática, quando era criança, sempre gostava de matemática, eu via as contas, eu era um aluno muito, muito inteligente, cara. Na minha sala, uma vez, eu acho que eu estava no terceiro ano do ensino fundamental, então o professor começou a falar assim pra mim: "Qual que é o dobro de 4?" O pessoal: 8. "Qual que é o dobro de 8?" Demorou uns 5 segundos, o pessoal respondeu 16. Daí: "Qual que é o dobro de 16?" Daí, cara, eu estava ficando entediado, porque era uma coisa tão fácil pra mim. Daí eu falei: 32. Ninguém respondeu, só eu falei na sala. Daí todo mundo olhou pra mim: "O Everson falando isso?" E eu não era bom em nada, irmão. Nada, nada, você não tem noção. Cara, eu tenho cara, eu tinha vergonha de quem eu era antigamente, só pra você ter uma noção. Daí o professor: "Qual que é o dobro de 32?" Todo mundo ficou pasmado, daí eu falei: 64. Daí todo mundo começou a olhar pra mim: "Caraca, irmão, como que você sabe?" Daí o professor: "Qual que é o dobro de 64?" Eu: 128. Dobro de 128, todo mundo assustado olhando pra mim. 256, qual que é o dobro de 256? 512, 1024, 2048. Daí eu fiquei preso nesse 2048, não sabia o próximo. Qual que é o dobro de 2048? Eu comecei a pensar, 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 pensar. Pronto, meu cérebro pifou, não consegui mais. Daí todo mundo. Daí o professor foi lá e pegou na calculadora, cara. Eu achei impressionante isso. Por mais que ele seja um professor. Porque é muito fácil, 4.096 a resposta. Mas antes eu fiquei preso no 2048. Daí o que aconteceu? Todo mundo ficou impressionado. Eu comecei a encontrar o que eu gostava, que era coisas que envolviam o raciocínio, e matemática envolvia muito o raciocínio. Então tudo que eu vejo aqui, pum pum, consigo ter um raciocínio absurdo para mim fazer as coisas. Consigo entender as coisas muito, muito rápido. Daí depois desse dia eu comecei a ficar muito feliz e comecei a ter o ego lá em cima. Nossa, cara. Daí eu comecei a gostar de arquitetura, porque eu gostava muito de geometria. Tudo que eu via como geometria, eu curtia. Tudo, tudo. Daí eu comecei a gostar demais de arquitetura. Eu via aquelas casas lindas, velho. E eu vi que o Glauber, que era arquiteto, ele é uma pessoa rica. Daí eu falei, nossa, tem como eu fazer uma coisa que eu gosto e tem como ser bem-sucedido na coisa que eu gostaria de ser. Interessante. Eu comecei a ficar muito obcecado pela arquitetura. Até porque eu comecei a desenhar casa, eu comecei a fazer projeto quando eu era criança. E eu não tinha conhecimento de língua portuguesa, história, geografia, não tinha nada disso. Eu era burro mesmo, sem noção. Eu era um péssimo no que eu fazia, péssimo. Eu só era bom em raciocínio. Eu percebia as coisas muito rápido. Por que eu não era bom em língua portuguesa, geografia, história, ciências? Por quê? Porque essas matérias não me interessavam. E tudo que não me interessava, eu não prestava atenção no assunto. E eu acabava que eu era uma pessoa muito ruim. Daí, depois de um tempo, meu irmão ele fez faculdade de arquitetura. Daí eu falei: "Puta merda, cara, era pra mim fazer a faculdade de arquitetura, meu irmão foi lá e fez. Não, tá tudo bem ele fazer a faculdade de arquitetura, ele quer, ué, posso ser o próximo." Daí aquilo ali mexeu com a minha cabeça, mas eu falei: "Será que é isso mesmo que eu quero?" Daí eu comecei a pesquisar por outras coisas, cara, outras coisas. E uma coisa que eu percebi que eu sempre fui uma pessoa tímida, eu era uma pessoa extremamente, que eu achava na época, extremamente feio. Eu tinha essa percepção da minha imagem. Por quê? Porque eu me via como uma pessoa que tinha nariz grande, dente torto, na verdade não tinha nem espinha na cara, pra você ter uma noção. Eu tinha um corte de cabelo que ficava muito zoado por conta da minha testa aqui, eu não sei, eu me achava muito calvo, daí aconteceu o seguinte, eu me via como uma pessoa feia. Daí depois de um tempo, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal. Daí eu falei assim: "Nossa, cara, que hora interessante." Eu comecei a conversar com umas irmãzinhas da igreja, porque eu era da igreja e tal, sou ainda hoje. Comecei a conversar, daí eu estudei sobre desenvolvimento pessoal, sobre sedução, persuasão, manipulação. Essas três coisas, lembra? As três coisas estão no mesmo saco. Só muda a ferramenta e o gatilho que você usa.
Daí eu comecei a estudar sobre isso. Daí eu achei interessante. Nossa, curti demais. Só que eu nunca fui um cara desenrolado, pra você ter uma noção. Eu sempre ficava. Antes, o primeiro vídeo que eu gravei, pra você ter uma noção, cara, nem sei se tá nesse canal, nem sei. Se tiver, dá uma olhada aí que tá horrível. Se tiver. Eu olhei, cara, eu gravei esse vídeo. Eu tenho muita mania de falar, cara. Eu olhei nesse vídeo, eu falei, cara, irmão, que vídeo péssimo, que vídeo péssimo. E eu adicionei um sem filtro no vídeo, sem filtro no vídeo. Coloquei legenda, coloquei áudio de fundo e eu tava lá com o Bruno relaxando. Se vocês, cara, pense coisa feia, irmão, você não tem noção. Daí hoje em dia eu dou risada, porque antes eu ficava desconfortável, mas hoje eu me sinto confortável pela pessoa que eu sou. Daí eu vi que era aquela área ali que eu precisava melhorar, porque eu gostava muito de ter um pouco mais de visibilidade, de ter uma certa autoridade pelas coisas que eu fazia. E uma coisa que eu curti bastante foi a comunicação. Por mais que tenha um raciocínio muito rápido nas coisas, eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de conversar com as pessoas, lidar com problemas difíceis. Eu sempre fui disciplinado numa certa parte da minha vida. E foi ali que eu se encontrei na parte das vendas. Eu não quis fazer faculdade, eu não vou fazer faculdade, não vou fazer curso. Se eu fazer algum curso, não tem que ser um curso que realmente vai valer muito a pena para mim. Mas eu decidi ficar na parte do empreendedorismo. Se você é uma pessoa que tá. Se é um estado na sua vida que você não faz sentido mais o que você está fazendo, eu contei um pouco sobre a minha história, mas o que que você vai fazer? Você vai testar de tudo mesmo. Você fala assim, ah, mas eu já testei de tudo, mas não encontro sentido. Você não testou, porque se você tivesse testado, você ia encontrar um sentido na sua vida. Ah, mas você pode ser ateu. Ah, sei lá, não tem quanto sentido na vida porque depois que a gente morrer, onde que a gente vai parar? Começa a frequentar a igreja, pra você entender, pra você sentir a frequência. Vai que você muda de opinião. Ou se você não é também, encontra um sentido da vida, porque as coisas que você faz parecem uma merda. Faz uma atividade física, procura ler um livro. Ah, mas não gosto de ler livro. Irmão, pega e lê 5 páginas de um livro por dia. 5 páginas. Faz somente isso, vê se sua vida não vai mudar. Vê se sua vida não vai mudar. Acompanhe eu nesse canal aqui, que daqui a alguns anos eu vou se tornar uma pessoa muito grande nesse canal. Acompanhe aí pra você ver se sua vida também não vai mudar. Já viu aquela frase lá, se você ser um cara bem-sucedido, quem que é as pessoas que estão ao seu redor que vai ser também? Praticamente todos. Porque se você mudar o teu resultado nas 3 esferas da sua vida, familiar, financeira e espiritual, as pessoas que estão ao seu redor também vai mudar. Entenda isso. Então eu quero que você me siga, se inscreva nesse canal para você sempre estar me acompanhando a minha rotina, o conhecimento que eu tenho, a mentalidade que eu tenho, para no final você falar assim, irmão, eu cresci porque eu tava te acompanhando desde o começo. Eu tenho certeza disso. Se você me acompanhar, você vai crescer junto comigo. Rapaziada, esse vídeo foi sobre isso. Agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu, falou.